Olá! Neste quarto módulo do curso Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, nós vamos conhecer as políticas e as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar os casos de violência contra a mulher. São essas respostas que nós vamos conhecer na aula de hoje. Olá, hoje estamos dando início ao módulo 4. Iremos falar um pouco sobre as políticas e diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar, com perspectiva de gênero, as mortes violentas de mulheres, ou seja, o feminicídio. Então, iremos dialogar um pouco sobre a sociedade, sobre o sistema de justiça criminal, ou seja, quais têm sido os desafios do sistema de justiça dentro da perspectiva de gênero, especialmente no Brasil, trazendo também um pouco desse histórico acerca da proteção internacional dos direitos humanos das mulheres, o modelo de protocolo latino-americano para processar e julgar, na perspectiva de gênero, as mortes violentas, e também as diretrizes nacionais para investigar, processar e julgar o feminicídio. Partiremos de algumas perguntas, né? Dentre elas, qual o cenário atual sobre as violências contra as mulheres, quais os desafios para uma justiça de gênero, para uma sociedade com equidade, por um mundo mais justo para as mulheres, considerando a sua diversidade, considerando as especificidades das mulheres, né? São as mulheres negras, brancas, mulheres lésbicas, cis, transexuais, com deficiência ou não, né? O que dizem as normativas internacionais e nacionais? Então, por que essas diretrizes, né, por que essas normativas, recomendações e orientações, elas são importantes quando vamos falar desse procedimento de julgar, processar a morte violenta de mulheres, que é o feminicídio, e, por fim, por que investigar e julgar e também processar considerando a perspectiva de gênero? Então, essas são perguntas iniciais para as nossas reflexões nesse módulo 4. Primeiramente, o que significa morte por razão de gênero? A morte por razão de gênero, ela é o assassinato, ou seja, o homicídio de mulheres que tenha como elemento a sua condição de mulher, de menina, de mulher, né? Isso quer dizer o quê? Que o corpo, né? O corpo daquela mulher, o corpo das mulheres, a performance, os estereótipos discriminatórios em relação à mulher é visto, em geral, como inferior, como propriedade do homem, ou do homem em si, no âmbito privado, ou de qualquer homem, né? Um corpo disponível. E se ele é um corpo disponível, ele é passível de ser odiado, né? Um corpo inferior. Né? Então, esse ódio às mulheres, que inclusive chamamos de misoginia, né? Ele compõe esses elementos, né? Elementos esses que vão ser estruturantes no que diz respeito a matar e assassinar as mulheres, se configurando, então, como uma razão para matar, né? Estuprar, punir, corrigir ou castigar. Por isso a importância de debatermos gênero em qualquer espaço institucional ou não, sobretudo nas escolas, como uma forma de prevenção à violência contra as mulheres. Lembrando que nós estamos numa sociedade que é uma sociedade que exerce um controle sobre esses corpos, né? Sobre esses corpos que têm que cumprir um determinado papel de gênero na sociedade. Mas vamos voltar um pouquinho, né? De onde parte essa compreensão? De onde parte essa compreensão de reconhecermos que aquela determinada morte ela pode se tratar, ela pode vir a ser uma morte por razão de gênero? Bem, essa compreensão ela parte, antes de tudo, de uma análise sobre a sociedade que temos, né, de como essa sociedade foi se constituindo
ao longo da história, os próprios processos de desigualdades sociais, históricas, vivenciadas pelas mulheres, sejam elas negras, brancas, lésbicas, transexuais, cis, ou seja, as mulheres em sua diversidade, e, sobretudo, em relação ao que elas vêm vivenciando e experienciando nessa sociedade, né? Então, a gente está falando aqui de discriminações, que são discriminações explícitas, até a silenciamentos, a discriminações mais veladas, ou posturas dentro da sociedade que fazem com que a gente silencie, ou que nossos corpos silenciem, se comportem, até mesmo a outras violações de direitos e violências sociais e institucionais em várias, né, nas mais variadas fases da vida das mulheres. E a questão da escravidão, por exemplo, né, a escravidão ela serviu à sociedade brasileira como também um modelo econômico, ela foi se construindo enquanto modelo econômico. Por isso que a gente fala, né, o racismo ele é estruturante, ou seja, o racismo ele está dentro da estrutura da nossa sociedade, assim como também o patriarcado, ou seja, o machismo, colocar a mulher no seu lugar, no seu papel, né, de submissa, de inferior ou de propriedade, ela compõe a nossa base, não só uma base cultural, mas também uma base econômica, política. E essas questões vão estar interferindo diretamente, não somente na lei, na hora de elaborar as leis brasileiras, as normas, mas também na hora de investigar, na hora de processar, na hora de julgar. É um processo onde a mulher é vítima, né? Então, aí a gente está trabalhando com que parâmetro? A gente está trabalhando com o parâmetro de quê? Raça, gênero, né? E a própria questão da heteronormatividade, ou seja, a heterossexualidade como a única forma possível e admitida de relação, né? Compõe bases que discriminam, né, base estruturante, fazendo com que as pessoas passem por vários processos de opressão, de violação de direitos, de discriminação, e chegando na sua extremidade, né, na violência extrema, digamos assim, que é justamente a morte letal, como é o caso da morte de mulheres, do feminicídio, que hoje nós damos esse nome de feminicídio aqui no Brasil. Então, há uma discussão sobre os direitos humanos das mulheres e a necessidade do enfrentamento à violência contra as mulheres, e essa discussão ela compõe uma agenda global. O que isso quer dizer? Quer dizer que há um reconhecimento da comunidade internacional, das organizações das Nações Unidas, ou seja, a ONU, de que essas violências e desigualdades se constituem enquanto fenômeno social preocupante, alarmante a nível mundial. Então, a gente vai ver, ainda na década de 70, mais especificamente em 1979, a Assembleia Geral da ONU vai trazer o quê? O primeiro tratado internacional que fala sobre os direitos das mulheres de forma ampla. Isso não quer dizer que não existiam outros documentos, como existiam documentos relacionados, por exemplo, à questão do trabalho, do direito a voto, e etc. Mas a gente vai ter aí um marco que é justamente a Convenção pela Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. E aí o Brasil ele ratificou essa convenção, né, de eliminação de todas as formas de discriminação em 1984. Então, assim, o que isso quer dizer? Que, a partir dessa convenção, todos os estados, né, os estados-nação, os países que compõem a ONU, eles têm obrigação, né, eles têm obrigações, dentre eles o próprio Brasil, né, uma obrigação pela eliminação das discriminações e violências contra as mulheres. Então, assim, essa convenção, na realidade, traz esse conjunto de obrigações que os países devem assumir para a promoção dos direitos das mulheres e o enfrentamento a todas as formas de discriminação.
tanto no âmbito público como no âmbito privado. Então, essas obrigações envolvem o quê? Implementar legislações, implementar políticas públicas, garantias e acesso junto ao judiciário e os atores do sistema de justiça, e considerando sempre as especificidades das mulheres e a sua diversidade, né? Um outro importante documento internacional é justamente a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, chamada Convenção de Belém do Pará, que foi adotada durante a Assembleia Geral da Organização, né, das Organizações dos Estados Americanos, a OEA, ocorrida aqui no Brasil, na cidade de Belém, em 1994. Então, assim, conforme a Convenção Belém do Pará, se entende a violência contra a mulher como qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento psíquico, físico, sexual dessa mulher. E aí o documento ele reforça, né, tanto na esfera pública como na esfera privada, que isso é fundamental. Então, o que esse documento representa, né? A Convenção de Belém do Pará, como a Convenção pela Eliminação das Formas de Violência contra a Mulher, ela se constitui com obrigações a serem implementadas de imediato pelos Estados. Os Estados devem se empenhar, né, dentre outras coisas, em adotar medidas jurídicas, por exemplo, que exijam do agressor, né, que ele não se abstenha de perseguir, de intimidar ou ameaçar a mulher. Então, a gente tem um exemplo aqui, que é a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela coloca, né, a necessidade de se avaliar a adequação de medidas protetivas em relação àquela mulher que passa por uma situação de violência doméstica e familiar. Então, essa é uma forma de proteger aquela mulher que está em risco, né, que está ameaçada, e, sobretudo, preservar a vida daquela mulher. Por isso, essas medidas. Os Estados eles são obrigados, né, os Estados, nação, os países, eles são obrigados a estabelecer os procedimentos jurídicos que sejam procedimentos justos, que sejam procedimentos eficazes para que essa mulher não sofra, não se sujeite mais à violência. Então, inclusive, estabelecer também mecanismos vários e administrativos para assegurar que essa mulher ela possa ter um acesso, né, para a reparação do dano que ela vivenciou e outros meios também de compensação. Então, isso envolve acesso à saúde também, a mulher que é vítima de violência, envolve o acesso devido à justiça. Então, o judiciário ele tem que ter uma postura que não revitimize essa mulher, né? Então, assim, é dever do Estado de agir, né? O Estado brasileiro de agir para que haja essa eliminação da violência contra a mulher. Então, se baseando nessas premissas, nessas questões das convenções, é que nós vamos ter essa necessidade de formular a nível internacional também, e aí observando o sistema de justiça e como o sistema de justiça no mundo inteiro, né, o judiciário no mundo inteiro também, e outros atores, têm atuado em relação à mulher, e também percebendo que na maioria das vezes não se leva em consideração essa questão do gênero, ou seja, que aquela morte ela foi em razão do gênero, foi em razão da condição de ser mulher, que é implementado, né, que é elaborado tanto o modelo de protocolo latino-americano para processar e julgar a morte violenta de mulheres, como também as diretrizes nacionais no Brasil, né, que são diretrizes para processar e julgar as mulheres que são vítimas do feminicídio. Então, durante todo o processo, ou seja, desde a investigação até o julgamento, é fundamental, importante, inclusive um imperativo ético e de cuidado e de acolhimento, que a memória e a história da vítima sejam preservadas.
que a história da vítima, a memória dela, não seja maculada, que ela não seja ofendida, nem pelo judiciário, nem pelo Ministério Público, nem pela defesa, nem pelos investigadores. Então, essas questões elas estão expostas tanto nas convenções dos tratados internacionais, como também nas diretrizes nacionais em relação à perspectiva de gênero. Então, investigar, julgar e processar com perspectiva de gênero é, sobretudo, acolher, garantir o acesso à justiça. É importante lembrar também que nem todas as mortes de mulheres são feminicídios. Então, é por isso a importância, por exemplo, de observarmos se a morte, se aquela morte é uma morte por razão de gênero. Ou seja, como foi aquela morte, qual a motivação, quais as características desse feminicídio. E para isso a gente precisa ter um sistema de justiça criminal, ou seja, segurança pública, saúde, Ministério Público, defesa, judiciário. A gente precisa que todas as autoridades públicas que atuam ali estejam qualificadas, tenham esse olhar, percebam, verifiquem-se naqueles indícios de materialidade, autoria, como a gente fala, dentro do direito penal, processo penal, se naqueles indícios há uma razão, há motivações de gênero. Por exemplo, eu citei aqui a violência doméstica, a mulher que já vem dentro de um contínuo de violências e assassinada pelo marido, pelo namorado, pelo ex. Então, esses indícios, por exemplo, são importantíssimos para verificar se a razão da morte foi por gênero, foi porque aquele corpo é um corpo indesejável, por exemplo. Então, a gente está numa sociedade, a gente não pode perder de vista que a gente está em uma sociedade com profundas desigualdades de gênero, de etnia, de geração, de sexualidade, de classe, de raça. E as mulheres, elas são alvos de múltiplas formas de violência. Então, a tentativa aí é o quê? É uma tentativa de mudanças profundas, que precisamos também de mudanças profundas de paradigmas, de olhares e de atuação institucional, sobretudo, para que haja uma vida livre, saudável e sem opressões, com equidade. É importante destacar que a eliminação de todas as formas de discriminação ou violência contra a mulher exigem esforços sociais, esforços do Estado. A transformação dessa realidade ela é não só fundamental, ela é urgente. Chegamos ao fim de mais uma aula. No próximo módulo, vamos estudar sobre a educação no enfrentamento da violência doméstica e familiar. Enquanto isso, você pode conferir todo o conteúdo no ambiente virtual de aprendizagem pelo link cursos.fdr.org.br. Obrigada pela sua atenção e até a próxima!